Oi pessoal, eu sou o Alessandro e como eu já falei no canal aqui algumas vezes, eu estou muito atrasado com a leitura de vários títulos de personagens da Marvel e da DC, vários mesmo. No Renascimento da DC, por exemplo, estou com uma pilha enorme de encadernados para ler. E um desses personagens, desses super-heróis que eu estou bastante atrasado, é o Demolidor. Eu terminei de ler a fase do Mark Waid e comecei a ler a fase do Charles Soule, mas faz assim mais de um ano que eu não leio material contemporâneo do personagem, assim. E assim, faz tempo que o Demolidor sai aqui no Brasil, não em mensal, ele sai aqui no Brasil em encadernados e parece que a coisa está dando bem certo. Nós vamos pro vigésimo está previsto agora para novembro de 2019 e saiu a fase Waid completa nesses encadernados e depois a fase do Charles Soule. Quando começou a fase do Charles Soule, o título não foi zerado. Só para você ter uma noção, eu comecei a ler a fase do Charles Soule, mas o último encadernado que eu li foi o de número 13. Nós estamos indo aí para o número 20. Se a gente for pensar que ele sai mais ou menos trimestralmente, às vezes um pouquinho menos, ó, tem bem mais de um ano. Bom, resolvi começar a colocar em dia e li os números 14 e 15 dessa fase. E vou dizer o seguinte, é melhor do que eu lembrava, bem melhor. Ou ao menos, sei lá, minha memória pode estar me traindo, esses dois encadernados me trouxeram uma impressão bem mais positiva do que os outros dois que eu havia lido. Sei lá, minha memória pode estar me traindo. A fase de Charles Soule, ela começou no 12º encadernado e ela trouxe várias mudanças para o Homem Sem Medo. Primeira delas, ele voltou a morar em Nova York, ele estava vivendo em São Francisco. Ele agora é assistente da promotoria, sendo que durante toda a sua vida ele foi advogado de defesa, ou seja, ele estava do outro lado do jogo. Ele voltou a ter identidade secreta, ninguém sabe como. Na fase de Charles Soule, ele está com a identidade secreta e a forma como isso ocorreu não foi revelada. E ele tomou um jovem herói, ele toma, no começo da história, um jovem herói como pupilo. E essas duas edições aqui, a 14 e a 15, elas trabalham essas 4 situações que eu falei, assim, né? Nós temos, assim, interessante algumas coisas, questão da promotoria, de ser assistente da promotoria. Ele passa a ter mais dificuldades em lidar com o emprego, em conciliar o emprego e a atividade heróica. Por quê? Ele não é mais o próprio patrão, ele tem horário para cumprir. Fora isso, o ambiente de trabalho acaba sendo desafiante, porque ele, quando estava do outro lado do jogo, quando era advogado de defesa, ele derrotou várias pessoas que hoje são seus colegas de trabalho. E, além disso, o amigo do Matt, o Fog Nelson, está com bastante raiva dele. A amizade está abalada. Essa é mais ou menos a situação. Vamos agora ao conteúdo das edições em si. Esse número 14 foi o que eu mais gostei desses dois. Ele trabalha bem a questão desse jovem herói que o Demolidor está treinando, que é o Ponto Cego, que é um rapaz que desenvolveu uma tecnologia que faz com que ele fique invisível. Deixa eu pegar uma boa imagem dele aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Tá aqui. Esse é o Ponto Cego. Bom, e ele recebe uma mensagem que o informa, diz para ele até certo lugar, e lá ele encontra essa pintura aqui. Isso não é spoiler, logo o comecinho da história. E é uma pintura feita com sangue de mais de 100 pessoas. Parece que eles estão diante de um vilão que faz arte a partir de assassinatos. E esse vilão, ele passa a ser apelidado pela mídia de Vincent Van Gogh. Bom, a referência é explícita, né? É o Van Gogh, só que com esse nome de Van Gogh, que dá essa questão desse terror assim mais violento, que mostra, sei lá, tripas voando, essas coisas desse tipo. Bom, a história, ela envolve os inumanos. Deixa eu mostrar aqui os inumanos para vocês. Aqui tem
a Medusa, a rainha Medusa. Ela envolve os inumanos. Charles Soule, na época, ele escrevia os inumanos, nessa fase que Nova Attilan flutuava sobre Nova York. Essa época que a Marvel estava tentando dar um espaço maior para esses personagens. Os X-Men estavam em queda, ela estava tentando fazer dos inumanos os novos X-Men, assim, que os inumanos ocupassem o espaço dos X-Men. E teve vários títulos inumanos, e o Charles Soule foi um dos responsáveis por tocar a franquia. Bom, e os inumanos aqui são muito bem trabalhados, principalmente a Medusa, que aparece muito pouco. Ela é a rainha dos inumanos, mas tem a sua posição de rainha trabalhada de um modo muito interessante. Tem também a luta do Demolidor com o Karnak, que é aquele inumano capaz de perceber todas as fraquezas de uma pessoa. E outro que acaba sendo mais explorado é o chefe da polícia dos inumanos, que é esse personagem aqui. Bom, a história ela tem seus picos de tensão e ela apresenta um antagonista que em alguns momentos lembrou o primeiro episódio de Black Mirror, não sei se vocês viram. E aqui também, nessa história, nós temos o tema dos custos do heroísmo e aponta os riscos que um herói jovem enfrenta. Tem um final que, na minha opinião, é de tirar o fôlego, assim, o final realmente muito bom. Já a edição número 15 mostra como o Demolidor voltou a ter a sua identidade secreta. Minha gente, é uma história difícil de ser contada. É o tipo de história que tem uma missão editorial. Ela está ali para resolver um problema. Que problema? A revelação da identidade secreta, ela pode funcionar ou não para os personagens no longo prazo. Vejam o Homem de Ferro. Ele tem sua identidade secreta revelada há anos e isso não faz falta nenhuma para o personagem. Já outros, assim, com outros a coisa não funciona bem assim. A identidade secreta parece ser uma parte importante da sua composição. Aí a revelação abre boas possibilidades no curto prazo, mas gera problemas no longo. E aí vem o retorno, a tentativa. Vamos voltar ao retorno, né? Sabe-se que normalmente esse retorno é a tentativa de voltar ao status quo e que a história não costuma ser grande coisa. A história não costuma ser grande coisa, né? Ela vale pelo que gera editorialmente, ela cumpre uma função editorial. Sei lá, pensem na famigerada história lá do pacto do Homem-Aranha com o Mephisto. Aquela história que alterou o passado, fez que, além de dar de volta a identidade secreta, tirou o Aranha da Mary Jane, fez um monte de coisa. Ali foi mais do que identidade secreta, né? E pensem mais ainda na resposta que o Joe Quesada deu uma vez que foi questionado sobre e essa incoerência? Ele respondeu, isso é mágica, não precisamos explicar isso. Só para terem uma noção, né? Bom, aqui eu devo dizer que com todos os limites que esse tipo de história tem, a coisa funciona bem melhor mesmo. A explicação, ela tem um pouco de estalar de dedos, só que a história na qual a explicação está inserida tem seus pontos bacanas. Um que eu achei muito bom é a questão das saudades que o Matt Murdock tem da identidade secreta. Esse ponto eu achei assim bem interessante mesmo, assim. Ele chega a dizer que é o fato de ninguém sabia que ele era o Demolidor que permitia não só que ele fosse o Demolidor, mas que ele fosse o Matt Murdock. Só escondendo a sua vida dos outros, ou parte da sua vida dos outros, do público, ele podia ser pleno. Agora ele está sempre diante do público. O público, o que ele faz com o Matt Murdock, o Demolidor afeta e vice-versa. É uma abordagem bem interessante e oposta ao que a gente vê por aí. Normalmente a identidade secreta é vista como algo que atrapalha a vida comum do herói. E aqui é essa identidade que permite que o Matt seja ele mesmo. Isso não significa, é claro, que o retorno à identidade secreta não possua, sei lá, seus custos. O Matt carrega a culpa dessa opção feita. Ela afeta pessoas próximas. Mas assim, embora ele não diz, ele não diz isso explicitamente, mas está na história, há um certo egoísmo na opção dele. E essa questão da culpa, pelo menos, ela fica evidente quando nós pensamos a forma que a história é narrada, que é no contexto de uma confissão.
é no confessionário, é com o sacerdote, né? Isso é bacana. Sim, eu não comentei os desenhos da edição 14, são do Ron Garney. Cara, funcionam muito bem, são muito bonitos, narrativamente, assim, muito cinéticos, bem legais, assim. Eu gostei muito do Ron Garney. Recentemente eu não curti tanto, falei até do Ron Garney no título do Conan, mas aqui o cara tá primoroso, funciona muito bem. Já a número 15, deixa eu pegar aqui a número 15, ela tem 3 desenhistas. Tem o próprio Ron Garney, tem o Goran Sudzuka e o Mark Lamin. Deixa eu mostrar os desenhos aqui, os desenhos para vocês. Bom, minha gente, é isso. Foi bacana voltar a ler esses títulos aí do Demolidor. Aqui está o Demolidor no contexto da confissão. Olha só. Eu espero pegar logo os próximos números para botar em dia essa série que realmente se mostrou bem legal mesmo. Charles Soule é um cara que eu já elogiei aqui algumas vezes, acho um roteirista bem competente, desde quando estava lá escrevendo O Monstro do Pântano, fez uma fase bem legal no Monstro do Pântano da DC. Bom, é isso, para então, agradeço o teu joinha, lembra do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos, caso você vai fazer uma compra, entrando nesse link que está na descrição, entrando por esse link que está na descrição, não faz diferença nenhuma para você, mas ajuda demais o canal a crescer e a melhorar. Não esquece de dar teu like, teu joinha, de compartilhar o vídeo se achou isso legal. É isso que faz o conteúdo do canal chegar a outras pessoas que se interessam por ele. Bom, se não é inscrito no canal, claro, fica o convite para se inscrever. Não esquece de fazer isso, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.